Diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Repito, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Meus queridos irmãos, esse texto de Paulo aos Romanos tem um casamento perfeito com o livro de Eclesiastes. Perfeito. O autor do livro de Eclesiastes, que cremos ter sido Salomão, está dizendo às pessoas que o ouvem o que Paulo diz aqui em Romanos 1, de 18 a 23. Dizendo às pessoas: vocês estão vivendo sabendo que Deus existe e rejeitando o único Deus. Por isso, vocês não encontram o verdadeiro sentido da existência. Procuram e não encontram. Eis aqui, no nosso texto escrito aos Romanos, que os atributos, verso 20, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Irmãos, isto é a mesma coisa que dizer: só não enxerga quem não quer. É isso que ele está dizendo aqui. O homem tem o desejo de não enxergar a Deus. Alguém pode ter pensado: não, o pastor vai falar que não quer, então que o homem tem livre-arbítrio. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a impossibilidade do homem enxergar a Deus faz com que o coração do homem tão somente deseje aquilo que o ofende, aquilo que o rejeita, aquilo que degrada o próprio homem. É isso que o homem é capaz de fazer, não é outra coisa. E com essa capacidade, o homem é muito bom, faz muito bem o seu serviço e rejeita a Deus. E o homem, então, fazendo o que quer, rejeitando a Deus, porque, verso 21, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Isto é, o homem tem uma predisposição invencível. A partir do próprio homem, tudo o que ele consegue fazer é negar a Deus, não lhe dar glória, não lhe dar graças. Essa é a condição humana desde Adão. Então, quando lemos isto aqui, aprendemos a respeito de que fala Salomão. E logo mais veremos o texto de Salomão e vamos ver como é mordaz, como é dura
a crítica que ele faz com a argumentação teológica, filosófica que Salomão vai fazer. Então nós, ao lermos Eclesiastes, temos que pedir a Deus a graça de olharmos um pouquinho acima do lugar comum. E pela graça de Deus, percebermos que o sábio Salomão, sob a sabedoria divina, trabalha conceitos que vão tocar no fundo do coração do homem. Que se a graça do Senhor ali agir, redundará em salvação. Mas se a graça do Senhor não agir ali, vai gerar no homem um sentimento de perplexidade, de quase desespero, porque ele não vai encontrar respostas para as questões que Salomão vai apresentar. É por isso que o texto de Paulo vai dizer: essas pessoas acham que são sábias, mas são loucas. Essas pessoas mudaram a glória de Deus naquilo que é criação, versículo 23. E como Paulo diz no 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Salomão vai chegar nesse mesmo argumento, meus irmãos, mas não hoje. É riquíssimo o que nós temos a aprender com Salomão, na verdade com o Senhor, no livro aos Eclesiastes. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, tenhamos consciência diante de quem nós vivemos. Diante de quem nós vivemos, irmãos. Então nós vamos estudar hoje Eclesiastes capítulo 1, versos 1 a 11. E vamos saber algo mais sobre a miséria do materialismo. A miséria do materialismo. Então, o estudo de Eclesiastes 1, de 1 a 11, é só o começo do livro. Logo, você não pode esperar que Salomão já seja conclusivo. É só o começo. E por isso eu trouxe para vocês o texto aos Romanos e esse cântico lindíssimo num texto extraordinário, que é o Salmo 139. Para que você saiba que isso que Salomão introduz no seu livro tem resposta nas Escrituras e tem fundamento nas Escrituras para amparar a nossa vida, para sustentar a nossa alma, a justificativa da nossa existência, a alegria e a satisfação intelectual. A salvação em Cristo Jesus não é uma questão apenas de nos livrar do inferno, o que é verdade. Mas a redenção, meus irmãos, satisfaz a nosso corpo, nossa mente, nosso ser inteiro. A nossa mente, o nosso entendimento fica satisfeito. Olha como as coisas fazem sentido, o que é diferente com as mentes dos ímpios. Então eu peço a Deus a graça de ser instrumento para a tua edificação hoje, para que você, de hoje para sempre, se lembre diante de quem você vive e busque honrá-lo e glorificá-lo em todo o tempo. E quando você não o fizer, como eu não faço, que você busque em Cristo Jesus o perdão e no nosso Senhor Jesus a capacitação para seguir, voltar ao caminho e honrar a Deus, porque Ele é digno de ser honrado. Eu vou ler o texto. Eclesiastes 1, de 1 a 11. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade.
Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com quem se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus círculos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Meus irmãos, o que é isso? O que é esse texto? Esse texto, meus irmãos, é o argumento materialista, o argumento anti-Deus, ateísta, sendo expresso em forma de poesia. Não pense você que seja possível ler esse texto e convertê-lo num texto cristão, porque isto é uma censura ao materialismo. Isso é uma crítica por meio da expressão do sábio Salomão, daquilo que pensa o homem que nega a Deus. Logo, o argumento que Salomão usa aqui é um argumento de confrontação. É um argumento de levar ao absurdo o raciocínio das pessoas que negam a Deus e colocam a criação e a si mesmas no centro das coisas. Então, as pessoas vivem numa superficialidade que dá medo. As pessoas ignoram a sua própria existência, a razão da sua própria vida. Ignoram aquilo e aqueles com os quais se relacionam. Ignoram o mundo onde vivem. A ignorância é completa. E vivendo nessa ignorância, as pessoas se acostumam a se alimentar daquilo que parece ser o remédio para a sua vida. Apresentam questionamentos e respondem como melhor lhes parece. Enganam-se o tempo todo. O apóstolo João vai falar sobre isso na sua primeira cartinha, no capítulo 1. As pessoas vivem se auto-enganando, alimentando-se a si mesmas com aquilo que as consola temporariamente, achando que isso vai sustentá-las por toda a existência. O argumento de Salomão leva ao limite esse tipo de pensamento. De modo que quando a pessoa que pensa assim vai ao limite como Salomão a conduz, ou ela se desespera, ou ela escuta o que Salomão tem para dizer. Depois de materialismo, eu coloquei entre parênteses algumas reticências. Por quê? Porque o materialismo se apresenta como inúmeras ideologias, inúmeras. Tudo o que não é cristianismo bíblico, vou repetir, tudo o que não é cristianismo bíblico
é de algum modo ateísmo, é de algum modo materialismo, de algum modo. Então, se você pensar num humanismo em que o homem está no centro, quando você pensa no humanismo e o pensa sem ter a Deus como a medida de todas as coisas, mas tendo o homem como essa medida, isso é materialismo, isso é ateísmo, ainda que fale de Deus. Ponha a ideologia que você quiser. Se você for pensar em política, pode ser de direita, pode ser de esquerda. Coloca aí, tira Deus da situação ou coloca um Deus diferente do que as escrituras trazem. Você vai ter materialismo ateu. Salomão está confrontando esse gênero de pensamentos. Logo, ele vai nos levar a pensar em coisas profundas. Deus nos ajude a pensar bem sob a sua luz. Com esse argumento, Salomão vai defender uma tese. Ele vai defender a tese materialista, que ele vai levar ao limite. E não vai fazer só aqui não, vai fazer muitas vezes ao longo do livro. Vai levar ao limite a tese materialista. Vive, aproveita, tira aquilo que você mais quer. Ah, você não vê sentido nas coisas. Materialismo ateu. Então a tese dele vai iniciar, queridos, no versículo 2. Eu vou lhes dizer com pesar que já ouvi pregações nesse texto, tomando-o como verdade absoluta. E louvado seja Deus. Esse texto é a confrontação da mentira. Não é a exposição da verdade absoluta. Então, sendo assim radical no que eu estou dizendo, eu peço a sua atenção para que eu consiga, com a graça de Deus, demonstrar o que estou dizendo. No versículo 2, nós já lemos: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E na nossa introdução na semana passada, nós conversamos a respeito do sentido da palavra vaidade. E o sentido, discutimos, é expor aquilo que não se sustenta em si mesmo. É expor aquilo que o homem não tem explicação para dar. O homem olha, o homem pensa a respeito, o homem elabora respostas, raciocina, mas quando ele chega no limite, ele vê que não tem fundamento. Pense comigo. Se nós ficarmos tão somente na criação, na natureza, nós teremos uma explicação para dar para a existência. Por que as coisas existem? Ora, se as coisas existem na criação a partir de si mesmas, então as coisas sempre existiram. Sempre existiram. Ora, mas se elas sempre existiram, elas são Deus? Se as coisas sempre existiram, então elas são uma coisa que causa outras coisas e que nunca foi causada por coisa alguma? Existe algo na natureza criada que não tenha causa? Existe algum movimento que aconteça sem uma propulsão, sem um estímulo? Existe algo que possa dizer a si mesmo, na criação, existo a partir de mim? Pode olhar ao seu redor aí, pode raciocinar à vontade, pode olhar para as estrelas,
Pode pesquisar o mundo microscópico. Pode pensar nas gerações. Existe algo que exista a partir de si mesmo na criação, na natureza? É por isso que nós cristãos dizemos: tudo que existe foi criado por Deus. E Deus não faz parte da criação. Ele tem uma outra natureza que extrapola as características da criação, porque a criação precisa de causa e Deus não. Então o homem olha para a criação, olha para a natureza, olha e pensa: não existe uma explicação final. Enquanto ele olha somente para a criação, ele vai raciocinando, vai circulando, vai se justificando, vai apresentando causas e efeitos, até que chega um momento em que ele diz: essa coisa precisa de causa e eu não encontro uma causa para ela. A origem. Será que eu me faço entender nesse meu raciocínio até aqui? Estou muito longe de vocês, estou falando de maneira compreensível, meus irmãos. Salomão está dizendo: vocês vão ser provados, porque eu vou colocá-los nus diante do seu próprio pensamento. Vocês dizem que as coisas têm razão em si mesmas. Eu lhes digo: as coisas sem Deus não têm explicação final. Elas são vãs. Só que ele não falou de Deus aqui ainda. Ele só está expondo que elas são vãs. Essa é a tese. O versículo 2 traz a tese. Tudo é vão. Tudo é vão. Mas se você for ao outro extremo do livro, você vai ver: a vida tem um sentido: temer a Deus e obedecê-lo. É o outro extremo. Salomão desenvolve o seu livro para chegar nesse extremo, depois de colocar o homem nu por conta dos seus raciocínios. Vamos ver como ele começa a sua argumentação para demonstrar a sua tese. Ele vai desenvolver a sua tese nesses argumentos. Verso 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Vamos juntos. Ele está provocando as pessoas. Então ele está dizendo: você tem saúde? Que bom. Você trabalha bastante? Que beleza. Você recebe seus salários? Você tem produtividade? Você enriquece? Você compra muitas coisas? Que legal. Tudo isso está acontecendo debaixo do sol. Está acontecendo na natureza criada, no mundo observável, no mundo sensível. Tratamos disso na semana passada. Pois bem, você vai morrer. Jesus falou disso, não falou? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Lembram? Salomão está dizendo aqui: não vale nada. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Tudo que o homem tem, fazendo, desenvolvendo, satisfazendo-se a si mesmo, é como o cachorro que corre atrás do rabo. Ele está sempre se auto-enganando, já falei disso hoje. Porque quando ele chega no limite, ele vê: não tem proveito. Não tem proveito. Não se sustenta.
não há valor eterno no esforço humano. Por mais que se esforce, vai se extinguir. Salomão continua, verso 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Gente, não é isso que dizem os evolucionistas desses últimos 200 anos? O que é que existe? A natureza sempre existiu. Veja que isso é substituir o verdadeiro eterno por um falso eterno. Substituir o Todo-Poderoso por um ente que, para mim, como observador, é perene, mas que de fato é criado. Não é eterno. A palavra aqui no versículo 4 é a mesma palavra que nós estudamos ontem no Salmo 44, quando o salmista dizia que queria permanecer louvando e adorando a Deus eternamente. Olam. Aqui, ele está falando da perspectiva do homem. Então, eu e você, olhando para o mundo sensível, olhando para o mundo criado e pensando que isso é tudo, eu vejo, meu pai está velhinho, meu avô já morreu, eu estou envelhecendo e meus filhos estão crescendo. Já estou a caminho de ter netos. O que isso significa? Significa que o homem passa. E eu, olhando para o ambiente onde estou, esse ambiente permanece. O permanente é fixo. O homem, da sua perspectiva limitada, olha para aquilo que está ao seu redor e imagina que o que está ao seu redor é permanente. Então o homem compra uma fazenda e diz: essa fazenda é do Fernando. Imaginando que aquele nome, a fazenda é do Fernando, vai permanecer pelos séculos dos séculos e que ele, como um homem, vai aproveitar aquilo pelos séculos dos séculos. Tudo vão. Eu nasci, meu pai me deu o meu nome, e eu, como sou muito precioso, quando tiver meus filhos, darei o meu nome para os meus filhos. Então, meus filhos se chamarão Fernando Júnior, Fernando II, Fernando Filho. Por quê? Porque são a minha continuidade. O homem imagina que pode permanecer com aquilo que ele produz, olhando para fora e vendo um mundo que é perecível, mas ao qual o homem atribui valor de eterno. Eu volto para o versículo 4. Olha comigo para o versículo 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eu pergunto, a terra permanece para sempre? A resposta é não. Mas o salmista, o pregador está dizendo, assim pensam os materialistas ateus. A criação é tomada como um referencial do eterno, quando ela não é. Eterno é Deus. Eu continuo com o texto. Versículos 5 e 9. O 5 diz: levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O que ele está dizendo com isso? Tudo é cíclico. Ele está dizendo que tudo é cíclico. Olha o 9. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Queridos irmãos,
Jesus Cristo encarnou, viveu seu ministério de redenção, foi à cruz e ressuscitou. Quantas vezes isso aconteceu? Eu pergunto a vocês, se isso fosse cíclico, quantas vezes teria que acontecer? Esse é o discurso, meus irmãos, dos ímpios, dos ateus, que creem que a história seja cíclica e não percebem que a história é linear, porque o Deus que criou é o Deus que vai levar tudo ao fim. E daqui até aqui, as coisas podem se parecer muitas vezes, porque elas são criação de Deus. E um homem se parece, não se ofendam, com um porco. Mas ele não é um porco. Não é porque as semelhanças entre elementos criados que eles são repetitivos. Há semelhança na criação. Deus nos fez. Logo, os raciocínios humanos são semelhantes uns aos outros. E os homens pensaram coisas 1000, 2000 anos atrás que voltam a pensar hoje. Isso não é cíclico. Isso é característica da criação. O homem se engana quando pensa que a existência seja cíclica. Mas a palavra de Deus diz: assim como aos homens foi dado morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo, assim Cristo Jesus morreu uma vez por todas. Isso não é cíclico. Assim como nada mais na nossa existência. Tem um caminho sendo percorrido, e não é do começo ao fim, dentro de uma circunferência. Não. É num caminho que começa, percorre e vai até o fim, sem que haja retomadas. Logo, ele está levando ao limite o raciocínio ímpio de negação do Deus que governa a história. A existência parece cíclica, mas não é. Vamos aos versos 6 e 7. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Alguns vão pensar, Jesus usou disso quando falou com Nicodemos. Ninguém sabe para onde vai o vento. Não, o Senhor Jesus está usando um outro aspecto do mesmo elemento para ensinar a liberdade e a soberania do próprio Deus na pessoa do Espírito. Não confundamos as coisas. Ele está comparando o eterno com alguma coisa que nós conhecemos, o vento. Mas aqui Salomão está falando da criação. E quando ele fala da criação, ele está dizendo, o homem pesquisa, 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 e não sabe. Ou algum homem pode me dizer com precisão qual seja o caminho do vento? Ou algum homem pode dizer com precisão por que os rios correm para o mar e o mar não se enche? Não, é porque há o ciclo da água. Ah, é? Explica a existência da água e por que ela realiza um ciclo. Explica. O homem vai olhar, vai identificar e vai achar que sabe. Mas vai ficar no pensamento, no entendimento de si mesmo. A partir e para si mesmo, sem ir ao limite. Por que existe água? Por que existe água na Terra? Por que a água é tão importante para a vida? Por que na Terra há vida? Por que existe um ciclo, então, na água?
Compreende o que eu quero dizer? É ir às perguntas para além daquilo que os olhos permitem ver. É perguntar as perguntas indesejáveis, as perguntas rejeitadas pelos ímpios, pelos ateus. Qual a razão? Não tenho explicação. Nem para o vento, nem para o ciclo da água. Não sei. É incompreensível. A existência parece cíclica e incompreensível. O que mais? E enfadonha. Versículos 8 e 10. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Já eu leio o 10. Você, por vezes, tem dor de cabeça. E com a dor de cabeça fica com aquela chamada fotofobia. Você não gosta de ver a luz. Mas mesmo assim você abre os olhos para ver o que está acontecendo em volta. Dá dor de cabeça quando você abre os olhos, mas você os abre. Você tem curiosidade, você quer ver. As pessoas vão envelhecendo, vão adoecendo, vão perdendo a visão e elas ficam felizes, certo? Nossa, que maravilha! Eu não vi a hora de ficar cego. É assim, não? Não. A gente não se sacia de ver. A mesma coisa vale para os ouvidos, então tome o mesmo argumento para eles. A gente não se sacia de ouvir. Ainda que alguns sons nos ofendam, a gente quer fugir desses sons, mas quer continuar ouvindo. Mas mesmo assim, meus irmãos, o início do verso 8 diz: as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Veja como ele vai fazer as coisas agora. Você vive, você aproveita, você tem prazer, tem gosto, e daqui a pouco você está, aquela palavra que dá até nome para a loja, enjoado. Você procura mudar alguma coisa. Os homens que estão me ouvindo aqui já tiveram que mudar os móveis da sala alguma vez, não? Já, né? Pois é. Porque os móveis podem ser lindos, maravilhosos, caríssimos, mas uma hora enjoa. E você quer mudar de lugar. Você quer diferente. O homem, digo, o ser humano, se apaixona, quer viver com aquela pessoa, o homem com a mulher com o homem, e não quer nunca mais largar a mão. E de repente, vivendo conforme os seus sentidos, para o seu gosto, para o seu prazer, ele enjoa, quer mudar. Era tudo para ele, e agora não quer mais. Canseira, enfado. Eu gosto tanto dessa comida, essa comida é minha predileta. Passa um ano, agora é outra predileta. Essa pessoa com quem eu converso, esse autor que eu gosto de ler, daqui a pouco é outro. Muda. A gente se cansa, a gente se enfastia. E mesmo de ver certas coisas, quero continuar vendo, mas outras coisas. Quero continuar ouvindo, mas outras coisas. Por quê? Porque eu me canso, fico enfadado. A vida é enfadonha. Sem Deus. Olha o verso 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Ora, o que é esse tipo de conversa? É a conversa de quem fala, não interessa. É coisa
Estou cansado disso. Vocês entendem onde ele quer chegar? Ele está nos expondo, irmãos. Está nos expondo na nossa maldade. Pela graça de Cristo, nós já sabemos a solução. Mas, por enquanto, ele está colocando o dedo na ferida das pessoas. Salomão não era bobo, não. Verso 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Queridos, quando vocês estavam na sua infância e adolescência, vocês devem ter conhecido uma pessoa que era proeminente, que era mais forte, que era mais bela, que tirava melhores notas, que era mais rica. Você se lembra de alguém assim? Sempre tem alguém. Nós, como somos cobiçosos, sempre olhamos para alguém e falamos assim, eu queria ser daquele jeito. Tá bom. Ou já morreu, ou desapareceu, você não sabe mais o que aconteceu com essa pessoa. Ou se enriqueceu, adoeceu. Ou aquelas coisas que você achava que eram virtuosas e grandiosas, não estão mais presentes com essa pessoa. É perecível, irmãos. Então, quando a gente olha para a existência, a gente olha para ela como coisas que se passam, que se esquecem. Se ninguém tivesse escrito num livro alguma coisa que esperamos que seja verdadeira sobre Alexandre Magno, o grande imperador macedônio, será que alguém se lembraria da sua existência se não tivesse sido escrito alguma coisa sobre ele? Agora me diga, por favor, ele tinha algum irmão? Ele teve filhos? Ele tinha um guerreiro preferido? Ele gostava de algum alimento em especial? Ele deixou tesouros para alguma pessoa em particular? Essas coisas não foram registradas. Não? Pereceram. Sumiram. Não se sabe mais delas. Salomão está questionando aqui, mais uma vez, a semelhança do que fez a princípio com as coisas vãs, porque ele está fechando o primeiro argumento. É vão, não tem explicação, não se sustenta em si mesmo, é perecível. Agora pense você, se você não fosse cristão, não fosse um redimido, não tivesse a maravilhosa graça de Deus sobre a sua vida, não soubesse que existe sentido para a existência e a existência de todas as coisas, até mesmo a de Deus, é para Deus. Toda a criação e o ser não criado, todo-poderoso, existem para Ele. E nós sabemos disso. Como isso é precioso, irmãos. Como as pessoas se perdem ignorando isso, ou fazendo questão de não saber, como nós lemos em Romanos 1. Salomão completa o primeiro passo da sua argumentação. A tese materialista de que nada tem explicação final leva ao desespero, porque leva à negação de Deus. Mas ele está só começando. O pregador expõe a miséria da vida materialista.